Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui com o propósito de trazer um estudo ou uma mensagem do Senhor para o seu coração. E hoje, sendo o segundo domingo de junho, a nossa denominação comemora o Dia do Pastor. Então estejamos orando pelos nossos pastores, pelo nosso pastor Anderson, que é o pastor presidente, pastor Dermerval, pastor Roberto, além dos pastores que já passaram por nossa igreja e que hoje estão em seus ministérios e alguns já aposentados. Que estejamos sempre orando por eles, pois sabemos que é uma tarefa árdua, é uma missão que somente aqueles que são convocados pelo próprio Deus conseguirão ir até o final. Bem, mas nesta manhã eu gostaria de trazer um estudo, uma mensagem para os irmãos de um texto que eu, de certa forma, fiquei sabendo por uma situação muito diferente, vamos assim dizer. Estava eu no trem, voltando da Convenção Batista Carioca, quando passou uma senhora com uma camisa com um versículo, e este versículo dizia que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. E eu fiquei olhando para aquele versículo, pensando, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. É claro que talvez você já tenha ouvido falar desse versículo, eu particularmente lembro muito remotamente desse versículo, mas me chamou a atenção. E eu comecei a me questionar, que glória, que casa. Então eu falei, vou procurar estudar a respeito desse versículo. E esse versículo é um versículo lá do Velho Testamento. Ele está escrito justamente no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 9. Vou repetir para os irmãos. A glória desta última casa, ou da segunda casa, em algumas traduções, será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, para entendermos esse versículo, é importante que leiamos o livro de Ageu. Aí você vai dizer, irmão Edson, mas o livro de Ageu? Irmãos, o livro de Ageu tem apenas 2 capítulos. E em 10 minutos você lê isso daí. E ele vai te trazer grandes lições. O que eu vou falar aqui talvez não chegue à 10ª parte do que esse livro pode nos trazer em termos de conhecimento, em termos de ensinamento. E eu gostaria de trazer para você esta mensagem. E essa mensagem eu preciso voltar a um tempo atrás. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Essa casa que o profeta Ageu está se referindo é o Templo de Jerusalém. Nós sabemos, eu já preguei isso na igreja sobre o exílio, onde Nabucodonosor levou diversas, centenas, dezenas de pessoas para o exílio na Babilônia. E lá naquela ocasião, estima-se que muitas milhares de pessoas perderam a vontade de cantar, perderam a vontade de louvar, porque não estavam em sua terra, que era a terra de Jerusalém. Então, naquela ocasião, inclusive até um salmo que na época eu mencionei na igreja, que fala sobre as harpas que foram colocadas nas árvores, ou seja, o cântico, o instrumento era motivo de alegria. E não havia mais alegria naquele povo porque eles foram exilados e o templo foi destruído. Isso mesmo, quando Nabucodonosor ele entrou pela segunda ou terceira vez, ele destruiu o templo. E aquele templo agora estava em ruínas. E uma boa parte dos cidadãos daquela cidade
foram então para a Babilônia e ali ficaram. Aquele povo ficou aproximadamente 70 anos lá na Babilônia. E longe do seu templo, não muito diferente do que nós estamos vivenciando hoje, e até por isso que eu estou trazendo essa palavra, eles perderam simplesmente essa alegria. Depois de 70 anos, o rei Ciro, se não me falha a memória, liberou os hebreus para que retornassem à terra de Jerusalém. E lá eles foram uma minoria, segundo o profeta Esdras, uma minoria. Estima-se que mais ou menos 600 mil pessoas foram para a Babilônia e que apenas 50 mil retornaram. Claro que foram 70 anos, mas nasceram outras crianças, vamos assim dizer, que agora já são adultos ou quase idosos. Então foi uma minoria de pessoas que resolveram retornar para Jerusalém. Chegando lá, eles começaram a fazer o alicerce do templo. Porém, devido aos samaritanos, devido falas contra a construção daquele templo, simplesmente eles pararam de construir e começaram a se importar mais com as suas coisas pessoais, com as suas casas que precisavam de reforma ou de reconstrução, começaram a se preocupar com suas vidas, suas terras, ou seja, abandonaram a reconstrução do templo. E o que era o templo, irmãos? O templo era justamente a manifestação de Deus ao povo. Era onde ali Deus habitava, era onde ali Deus estava presente para ser adorado e para falar ao povo. Então, naquele momento onde eles decidiram não mais reconstruir o templo, eles simplesmente, em outras palavras, estavam dizendo: nós não queremos mais estar na presença de Deus. Aí Deus então levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu começa a falar para o povo: vocês se preocupam mais com as suas coisas do que com as coisas de Deus. As suas casas têm telhados, mas o templo ainda está para ser construído ou reconstruído. E assim foi falando, e na palavra de Ageu disse àquele povo que Deus estaria com eles, que eles tinham que ter coragem, porque Deus estaria com eles ali naquele momento. Olha a palavra lá em Ageu capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Mas aí eu fiquei pensando, como que a glória do segundo templo vai ser maior do que a do segundo templo? Veja, em termos materiais, em termos de coisas valiosas, o segundo templo estaria bem aquém. Na época do primeiro templo, havia um momento ali áureo, vamos assim dizer, um momento em que o rei Davi era dono praticamente de tudo. E Davi, ele não construiu o primeiro templo, mas ele comprou tudo para que Salomão, seu filho, então, por promessa, ele então construísse o templo. E assim foi. Como que agora um povo pobre, vindo do exílio, sem bens, iria construir um templo com tamanha glória? Não teria como. Mas que glória era essa então? Então a gente pesquisando, a gente analisando, apesar da inferioridade do segundo templo em termos de alicerce, em termos de coisas valiosas, o que acontece é que o primeiro templo foi feito justamente por Davi. Não houve ali uma ajuda do povo. E neste momento, o povo então, ele estava ali contribuindo, ele estava ali dando o seu suor, estava ali dando, como a gente fala, o seu próprio sangue, para que tudo ali fosse construído da melhor maneira possível. E é aí que está essa questão.
dá o seu melhor, mesmo o templo ficando inferior em termos de estrutura do primeiro, mas a glória do Senhor, a paz do Senhor habitaria naquele segundo templo. E segundo estudos, essa paz ela não estaria limitada apenas ao templo, mas sim em toda Jerusalém. Seria um momento de paz, já que durante décadas e décadas Jerusalém estava vivendo verdadeiras guerras, perdendo, ganhando, ganhando, perdendo e assim por diante. A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro templo. Aquele povo ele voltou em sua minoria, e a minoria que retornou abandonou a reconstrução do templo para poder se dedicar às suas coisas pessoais. Com a palavra do pastor Ageu e a importância aí dos nossos pastores, fazendo uma alusão a esse dia, de nos orientar, de nos aconselhar, com essa palavra do pastor Ageu, ele então conseguiu convencer o povo a reconstruir o templo, e assim fizeram, com coisas inferiores, madeiras inferiores, não com muito ouro, não com muita prata, mas com um esforço pessoal, e Deus se agradou disso. É bom ressaltar também que os estudiosos dizem que esse templo ele seria glorioso em função do próprio Jesus que entraria nele depois de alguns séculos. E assim foi que aconteceu, que Jesus, no período que aqui esteve, ele então habitou no templo. Irmãos, qual a lição desta manhã? Considerando esse momento que nós estamos vivenciando, nós estamos, de certa forma, usando aí uma comparação, estamos exilados em nossa casa ou em nossas casas. Nós estamos longe do nosso templo. O templo é um local sim de adoração, é um local de comunhão, é um local onde estamos ali vivenciando a presença de Deus. É claro que Deus está na minha casa, Deus está onde eu estiver, mas o templo é um local onde nos congregamos, vamos assim dizer, para adorar e para aprender a respeito da palavra de Deus. E a minha pergunta é: você vai voltar? Você vai reconstruir? Você vai estar de volta? Veja que, como eu disse anteriormente, muitos que foram para o exílio decidiram ficar no exílio, não quiseram voltar. E me preocupa muito a gente saber que muitos talvez não retornem, que talvez muitos estejam acomodados, que muitos talvez estejam pensando mais em ficar em casa do que voltar a cultuar no templo. Irmãos, como eu disse, nós sabemos que eu posso cultuar em qualquer lugar, mas o templo é um local onde nós reunimos forças, é onde nós temos a comunhão uns com os outros, onde nós nos fortalecemos juntos no Senhor. Então, aquele povo, pouquíssimos voltaram, e os que voltaram, como eu disse, se preocuparam mais com eles do que com o próprio templo. E o templo era sinônimo de Deus. Onde está Deus em tua vida? Onde está Deus agora na tua vida? Eu tenho visto aí muitas lives com igrejas com centenas e centenas de membros e lives talvez com meia dúzia de pessoas assistindo. Se fosse um domingo à noite, estariam todos no templo, mas hoje estão aonde? Meu irmão, isso é muito sério e ao mesmo tempo muito preocupante. Aonde que você vai estar? Essa pergunta ela é muito importante. Onde você vai estar quando retornarmos dessa quarentena? Que você volte, irmãos, que você volte assim como muitos voltaram, e que não fique no exílio como muitos ficaram. Que Deus nos abençoe nesta manhã, a todos nós, hoje e sempre.